Sejamos todos bem-vindos para mais uma manhã de estudo no Centro Espírita Luz e Caridade Santa Cruz. E para iniciarmos, vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais uma manhã de estudo, pedindo, Senhor, o amparo desses benfeitores maiores, da Tua misericórdia para todos nós, filhos seus, Senhor. E que essa energia se estenda até lá fora, onde há tantos irmãos necessitados. Esteja conosco, nos auxiliando e nos protegendo, hoje, agora e sempre, e que nós, Senhor, sempre possamos estar contigo. Que assim seja. Então, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos para mais uma manhã de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, terminando o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O nosso item é o último item, é o item 20, é a beneficência exclusiva. E nós já vimos anteriormente, no estudo anterior, que a beneficência é uma disposição benéfica, é uma disposição de fazer o bem, de ir ao encontro daquele que precisa, que necessita do nosso auxílio. E beneficência exclusiva seria ter esse movimento exclusivo para um determinado grupo, para determinadas pessoas, partidos. Será que é isso que todo esse capítulo vem nos falar? Nesse capítulo nós estudamos a piedade, os órfãos, infortúnios ocultos, a beneficência, o óbolo da viúva. Será que nesse capítulo todo nós estudamos, esse tempo todo, vem nos falar que temos que agir beneficamente só com aqueles que nos são afins, de forma exclusiva? Então vamos ver o que o Espírito São Luís, que essa resposta do Espírito São Luís foi dada em Paris em 1860, vem falar para nós. É acertada, a pergunta que Kardec faz ao Espírito São Luís, é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então, Kardec pergunta, é acertada essa beneficência em que a gente cuida daqueles que estão mais próximos, que têm a mesma opinião que a gente tem, que pratica a mesma crença, né, que tem o mesmo partido político, os mesmos gostos, ou mesmo os nossos familiares? Será que é acertado? E o Espírito São Luís fala que não é acertado, porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Então, essa divisão, separação em seitas, em partido, em castas, que antigamente, na história da humanidade, vem sendo motivo de dissidência, de sofrimento, de guerras entre irmãos, por conta de religião, por conta de situações partidárias, políticas. Será que a gente ainda tem que levar isso em conta depois de tudo que Jesus deixou para nós? Será que nós não conseguimos nos ver ainda como irmãos, independente de qual opção, qual orientação, qual a fé que a gente professa? É isso que São Luís quer nos trazer. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Então, o verdadeiro cristão é aquele que socorre um caído, um sofrido, um necessitado, sem perguntar a ele, antes de socorrer, qual é o seu credo? Qual é o seu partido? Você comunga das mesmas opiniões do que eu? Não, o verdadeiro cristão é aquele que ajuda, que cuida, independente de quem seja o necessitado, independente de que ele tenha a mesma opinião que eu.
a mesma religião que eu. Isso a gente também tem que ver quando a gente acha que a nossa beneficência tem que ser exclusiva à nossa família. Só cuidar da nossa família, daqueles que estão ao nosso lado. E muitas vezes não ter olhos nem ouvidos para perceber que o nosso vizinho, aquele mais próximo, estão necessitados de uma ajuda, estão desempregados, estão doentes, estão em conflitos, precisando de algo material ou a beneficência da prece. Porque o nosso olhar está apenas voltado para a nossa família. E se a nossa família está bem, se tudo está tranquilo, graças ao Senhor por essa oportunidade. Mas ainda temos que fazer em prol daquelas famílias que estão muitas vezes desamparadas. E nesse momento que nós estamos passando, e nós estamos vendo muito isso acontecer. E muitas vezes fechamos nossos olhos porque a nossa família está bem. Então, eu não vou me preocupar com o outro, com aquele que está necessitado, está ali perto de mim, mas eu vou fechar os meus olhos e meus ouvidos para não ver os infortúnios ocultos daqueles vizinhos. A mesma coisa quando a gente passa num acidente de trânsito e a gente pensa, ai, graças a Deus que não é nenhum dos meus, mas é alguém que é filho, que é marido, que é irmão de alguém. Então, que a gente tenha nesse momento a beneficência da prece. E o entendimento de não queremos só para nós, só para quem está do nosso lado. E São Luís continua. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Jesus ensina para nós isso. Ame seu inimigo quando está a caminho com ele. Talvez aquela pessoa, ou deveria ser assim, que professa uma religião, ela não é a nossa inimiga, ela apenas tem um caminho diferente até chegar a Deus. O caminho dela é diferente do meu. Então, eu não tenho que julgar, eu não tenho que apedrejar os seus locais sagrados para eles, como se a gente vê acontecendo aí pelas intolerâncias religiosas, pelos fanatismos, desrespeitando algo que é importante para alguém, porque eu não professo aquela religião. Mas será, me pondo no lugar, eu gostaria que viessem aqui na nossa casa, apedrejasse? Como eu me sentiria? Todos nós religiosos deveríamos pensar dessa forma. Como eu me sentiria tendo a minha igreja, o meu centro apedrejado, profanado? Porque nós temos que ter esse olhar de empatia para com o outro. E não termos como inimigos quem tem opiniões diferentes, religiões diferentes, são apenas formas de caminhar. Quantas vezes nós temos amigos que têm pensamentos diferentes do nosso e não por isso deixamos deles ser tão queridos para nós? Não é assim? Mas basta que a gente tenha o quê? Respeito, que é a base de tudo. Eu posso não concordar, eu posso até achar que aquele momento, que aquela criatura está equivocada, mas eu tenho que ter, no mínimo, o respeito. E entender que cada um caminha da forma que lhe aprover. Porque ele também pode achar que eu estou errado. Ou será que eu acho que só eu estou certa? Não, ele pode achar que meu caminho é errado. A minha religião não é certa. Então há que ter respeito para a gente conviver com as diferenças. E ver no outro irmãos de humanidade, filhos do mesmo Pai. Seguindo, socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for o inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame ou a respeite, repelindo faria que a odiasse. Então, São Luís fala que seria uma forma que ele amasse aquela religião. E a gente fala que, pelo menos, respeitasse aquela religião.
Porque a gente não existe outra forma de ensinar do que o exemplo. O exemplo do amor, o exemplo do respeito, o exemplo de caridade, de cuidarmos do outro, de entendermos e mostrarmos que aquela pessoa ela é tão igual quanto eu, só que os caminhos que a gente percorre para chegar a Deus ou para um entendimento político ou para uma orientação sexual, seja qual for da vida da pessoa, isso não importa, né? Porque a gente quer o bem, a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, sem perguntar àquela pessoa na hora da gente ajudar, tá, eu vou te ajudar, mas qual é a tua religião? Qual é o teu partido? Qual é o teu entendimento, a tua opinião sobre isso? Isso é o que não importa no momento de ajudar, no momento da gente fazer esse movimento em direção a quem necessita, né? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como conhecia Jesus, né? Como entendia Jesus. Qual é o sentido realmente da caridade? Será que nós conhecemos, entendemos esse sentido? Ou ainda estamos no benefício, na caridade exclusiva? Naquela que só está ali meu grupo familiar, o grupo que me entende, o grupo que me aceita, o grupo que não me questiona. E aí os Espíritos falam para Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, benevolência para com todo mundo, não para determinado grupo, o que é mais fácil para mim, mas para aqueles que estão necessitados. Talvez seja uma prova para que eu passe. Talvez aquela pessoa que eu vou assistir, que eu vou atender, que eu vou ajudar, que a gente tem uma dificuldade, mas nesse momento a gente tem que aprender a dissolver, a perdoar, como fala nessa questão, né? Perdoar, ser indulgente para as imperfeições, para as dificuldades, porque nós também precisamos disso tudo, da benevolência do outro, da indulgência do outro e do perdão, porque a gente também se equivoca, a gente também erra, a gente tem momentos que a gente está precisando de um colo, de um aconchego, de um entendimento, de um olhar mais carinhoso. E aí tem uma notinha do Kardec que fala: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Essa é a palavra, esse é o ensinamento de Jesus, que a gente possa nos amarmos como irmãos. E quem é o nosso próximo? Que Jesus fala, que Kardec fala aqui: amar ao próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo? Ou o nosso próximo? É aquele que naquele momento está precisando. São os nossos familiares, sim. São aqueles que estão ao nosso lado, necessitando de um auxílio. E nós temos visto muito hoje pessoas querendo ajudar, querendo ter esse movimento. E muitas vezes não conseguindo, por conta do aumento de pessoas necessitadas. A gente tem o exemplo de pessoas em situações de ruas que muitas pessoas querem ajudar, mas tem aumentado tanto o número que as próprias organizações, as próprias pessoas, elas não estão conseguindo dar conta. Então, o que a gente possa fazer o melhor possível, cada um individualmente fazer a parte que nos cabe, sem nos preocuparmos quem é a pessoa, qual o grupo que pertence, mas sim olhar aquele como um próximo. E um próximo tão próximo a nós, que é nosso irmão em Deus. E não tem ensinamento maior do que os ensinamentos do Cristo, nosso modelo, nosso guia. Aquele que deixou para nós ensinamentos para toda a eternidade, né? Para sempre. E Jesus usava as suas parábolas para esclarecer quando era questionado, quando tinha que fazer um ensinamento.
E eu trouxe para o nosso entendimento da manhã a parábola do samaritano, do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela tem vários, as pessoas têm vários significados, várias formas de interpretá-la. Mas nós vamos trazer, segundo o Espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, a partir da caridade. Então, para nós lembrarmos, para aqueles que já conhecem e para aqueles que não conhecem, conhecê-la, a parábola do bom samaritano. Então, Jesus está conversando com um perito na lei e começa uma história, começa a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Está em Lucas capítulo 10, versículo 30 a 37. Então, essa parábola, o Espírito Joana de Ângeles vai nos trazer nesse livro que eu falei para vocês, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, num capítulo chamado Luz da Caridade. E ela trabalha essa parábola e traz para nós uma visão tão clara dessa parábola, né? Que o Espiritismo é assim, tira o véu dos ensinamentos do Cristo, principalmente as suas parábolas, para que a gente possa entendê-la na sua amplitude. E aí o Espírito Joana fala para nós: não poderia haver melhor modelo para ensinar o amor que esplende, né, que brilha na ação da caridade, do que a figura do samaritano escolhido por Jesus. Considerando-se o seu desvalor para os judeus, a indignidade que lhe atribuíam, sendo ele quem socorre o adversário sem fazer qualquer interrogação, sem ao menos recordar-se que o homem caído e espoliado é alguém que o maltrata e o desconsidera, e que por sua vez o deixaria aos abutres e à morte, sem qualquer sentimento de culpa, caso a situação fosse oposta. Então, esse exemplo do samaritano, que ele vai cuidar daquela pessoa que acha ele indigno, que desconsidera, que acha ele um adversário, em nenhum momento o samaritano questiona isso, em nenhum momento ele pergunta ou ele recorda que ele foi espoliado, que ele foi desconsiderado. Ele vai e ajuda. Então, esse entendimento é que nós temos que trazer para a nossa vivência da beneficência. Não importa se aquela pessoa que precisa da minha ajuda é um adversário meu, ou é alguém que não me considera ou não está no meu grupo. O importante é que eu faça essa ajuda. O importante é que eu levante quem está caído, é que eu dê a mão quem está precisando levantar, é que eu dê alimento, ou que eu faça uma prece se eu não consigo fazer a parte material, porque a prece não tem beneficência maior para todos nós do que a prece. E muitas vezes, antes de nós ajudarmos alguém, a gente começa a questionar: mas vou ajudar ele por quê? Se ele age assim,
se ele não tem uma vida correta, se ele esbanja, então a gente começa a colocar justificativa e empecilho em algo que a gente tem que fazer, em ajuda que a gente tem que dar. Naquele momento tão urgente da vida daquela criatura. E Joana continua. Condoeu-se, né? O samaritano condoeu-se. Viu-se a si mesmo abandonado e vencido, reconhecendo no outro a imagem e semelhança de Deus, porque seu irmão. Embora ele não o considerasse, quer dizer, o que estava caído, tomado de compaixão, socorreu, deu-lhe a limária, quer dizer, deu o cavalo, ele foi a cavalo enquanto o samaritano foi a pé, seguindo a pé e protegendo de qualquer tombo, a fim de o amparar em uma hospedaria. Então, olha só o que houve aqui. Houve uma empatia. O samaritano se colocou no lugar dele e viu-se abandonado e viu-se vencido. Que a gente possa se colocar no lugar de tantos irmãos que às vezes tem que vencer o seu próprio orgulho, a sua própria dificuldade para chegar até alguém e pedir ajuda. E às vezes o orgulho é tanto que ele não consegue nem pedir ajuda. Mas se nós temos essa sensibilidade de nos colocarmos no lugar do outro, de usar a empatia para isso, que a gente faça, que a gente não precise esperar que o outro se sinta humilhado, constrangido para pedir ajuda. Que a gente faça essa movimentação na direção daquele que precisa. Né? Porque o resto cabe a Deus, cabe a Ele, a consciência dele mesmo. A nós cabe o ajuda, o socorro, a ser a providência de Deus na vida do homem. Né? Porque, como já foi dito, Deus age através do homem. Deus cuida, a sua providência acontece através do homem. Que a gente possa ser essa providência nos momentos em que tantos irmãos se encontram abatidos, abandonados. Nós temos momentos presentes agora para exercitarmos tudo isso. Então, Joana fala para nós, faz o mesmo. Aquilo que o samaritano, discriminado e detestado, fez em relação ao seu próximo, que era judeu, seu perseguidor, é a mais vigorosa lição do pensamento cristão. Então, Joana de Ângeles fala para nós, vai e faça o mesmo. Que é assim que o cristão tem que ser. Ele não tem que ver as divisões, as castas, as seitas, os partidos, as ideias, se eu gosto ou não gosto daquela criatura. A gente tem que agir como Jesus nos ensina, a amar-nos uns aos outros. Certamente o homem ultrajado jamais conhecerá o seu benfeitor. Ele deixou na hospedaria e foi embora. Talvez não saiba nem o fim que aquela criatura teve no decorrer do seu caminhar. Tampouco esse saberá do que aconteceu posteriormente com o seu beneficiário. A ele interessa ajudar naquele momento, porque depois seria tarde demais. Talvez se ele não ajudasse naquele momento, com certeza perderia a oportunidade. E quantas vezes a gente perde uma oportunidade porque a gente fica julgando, porque a gente fica questionando, porque a gente não vê a real necessidade da pessoa que está ali, às vezes com uma capa de superioridade, mas por dentro em frangalhos. A gente não tem esse olhar sensível para perceber. Não lhe fazer o bem seria uma forma de estimular o mal, porque ele sabe que a ausência do bem já é o começo do mal. Sua consciência não anuiria, não estaria de acordo com uma atitude de sombra de tal natureza, porque ele já se encontrava liberto do condicionamento de revidar prejuízo por prejuízo, perversidade por perversidade. O samaritano já estava numa condição de não precisar mais de usar a vingança, de pagar com a mesma moeda. Ah, você me denegriu, você não me achava uma pessoa idônea, deixa você cair aí. Perderia a oportunidade de mostrar o seu real entendimento, a virtude já conquistada. E uma virtude conquistada, meus irmãos, a gente não a perde.
Que a gente possa conquistar a virtude da caridade, a virtude da benevolência, do perdão, da indulgência para com o próximo, que são virtudes que a gente não vai mais perder. Esse é o sentido da caridade com Jesus. Fazer o bem sem pensar em quem a gente está fazendo o bem. Quem é aquela pessoa? Sem perguntar, sem cobrar, sem esperar retorno. Né? Porque, como nós estamos falando no nosso estudo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nem para quem eu estou dando. Naquele momento, aquela criatura, filho de Deus, está necessitada. Muitas vezes caída numa situação que ela não consegue levantar sozinha. Naquele momento, eu sou samaritano na vida dela. Eu que vou ter a oportunidade de erguê-la. E aí Joana termina para nós, e nós também vamos já levando para o final o nosso estudo, que a parábola do bom samaritano é um poema da mais profunda psicologia do Mestre para com a humanidade, que após ouvi-la conscientemente, e o Espiritismo nos traz esse ensinamento, essa visão ampla de entendimento, nunca mais poderá ser a mesma, tornando-se necessário a cada indivíduo atender à ordenança. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Então, meus irmãos, a mensagem da manhã é que não pode haver em nossos corações esse entendimento da beneficência exclusiva. E como Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, nos ensina a todo instante, através das suas palavras, através do Evangelho, que é a luz que norteia o nosso caminhar. E todo esse capítulo que nós estudamos, nos fazendo esse movimento à direção das pessoas, daquele que necessita. Em que situação, em que entendimento eles estejam. Que nós possamos ouvir sempre a voz de Jesus a nos dizer, no íntimo do nosso ser, então vai e faze o mesmo que o samaritano. Levante o caído, atende o que precisa. Se fisicamente ou materialmente eu não consiga, que eu use a ferramenta da prece. E que Jesus possa nos orientar da melhor forma possível. Que a gente possa ser sempre a mão que levanta, a palavra que edifica, o olhar que dê ao outro estímulo e o exemplo que edifica todos nós, e que nós possamos ser sempre irmãos e ter esse olhar de irmãos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Talvez a gente não consiga ainda, mas como Jesus é nosso modelo e guia, fica para nós esse ensinamento. Que Jesus ampare a todos nós, que tenhamos um dia de muita paz, de muito entendimento. E agora vamos fazer a nossa prece de agradecimento por mais uma oportunidade. E assim, Mestre, obrigada por mais um ensinamento, por todos os ensinamentos que deixaste para nós no Evangelho, nos seus exemplos, por tudo, Senhor, que possamos ter olhos de ver e seguir esse caminho, ajudar quem precisa, ajudar a nós mesmos, e pedimos, Senhor, pela humanidade inteira, que elas possam ser envolvidas pelo seu amor. Ampare-nos, Senhor, e fortaleça-nos hoje, agora